Então vamos fazer um circuito se utilizando do LM555, trabalhando no modo astável. Para isso vamos utilizar o software Multisim Live. Então aqui está a configuração do 6555 trabalhando de forma astável. Então colocamos o nosso circuito aqui no centro e na saída vamos inserir uma lâmpada então para simular então esse componente trabalhando. Então feita a alimentação, novamente pino 8 é a alimentação, então o pino 8 é esse aqui, pino 4 o pino de reset é jampeado na alimentação, então o pino de reset é jampeado na alimentação. Nesse caso do modo astável, ele não tem a nomenclatura dos pinos. O que a gente pode fazer? Conferir aqui então no modo astável, onde todos os pinos estão identificados, ou vir aqui na relação dos pinos para que a gente possa então conferir lá com o circuitinho. Então novamente aqui o pino 3 é a saída. Se a gente conectar uma carga entre o pino 3 e o terra, essa carga aciona nesse momento. Caso a gente coloque uma carga aqui, ela trabalha de forma contrária. Nesse circuitinho vamos colocar duas cargas, então vamos colocar uma conectada entre o pino 3, pino de saída, e o terra, e a outra aqui então entre a alimentação e o pino 3. Então pino 5, novamente controle de tensão. O resistor RA, a configuração é a mesma coisa que no modo monoastável, então conecta um resistor RA entre a alimentação e o pino 7. Então a diferença agora entre o monoastável é que a gente tem então entre o pino 6 e 7, a gente então tem um resistor então RB. Então vamos acrescentar o RB. E o nosso capacitor aqui então conectando com o GND. E o pino 2, onde a gente dava um pulso anteriormente para fazer o circuito funcionar, a gente vai jampear, então quem vai dar esse pulso no circuito vai ser a entrada 6. Então aqui está configurado, está montado o nosso circuito para trabalhar na configuração astável. O que nós precisamos fazer agora? A gente tem que configurar, porque não é um resistor, é um capacitor. Então agora nós temos que configurar os valores de RA e RB e o capacitor para determinar tanto o período ligado quanto o período desligado, ou seja, tanto T1 quanto T-off, como a frequência então de oscilação então do nosso circuitinho. Para isso, então a gente utiliza de várias expressões matemáticas que são apresentadas aqui na folha de dados, onde o meu período ligado se dá por essa expressão, o meu período desligado por essa expressão. Então, matematicamente, trabalhando com essas duas expressões, aqui eu consigo determinar o período, que é T1 mais T2, a frequência e o nosso duty cycle. O que a gente pode perceber aqui? Que o meu T1, a expressão é muito similar. A única diferença que tem que o meu período, ele tem aqui a soma de RA e RB, enquanto no meu T2 eu vou ter só meu RB. Em que conclusão que a gente chega? A gente chega aqui nessa configuração astável, o nosso duty cycle, ou melhor, o nosso T-on, período ligado, sempre vai ser então superior ao tempo desligado. Vamos considerar aqui então no nosso T2, vamos considerar um tempo de 200 milissegundos. E vamos determinar o RB como sendo 1 kΩ. Então, considerando então um valor de 200 milissegundos e uma resistência B de 1 kΩ, vamos determinar então o valor do nosso capacitor. Então, meu capacitor vai ser 200 milissegundos dividido por 0,693
multiplicado pelo valor então do resistor, que vai ser 1 kΩ. Nesse caso aqui então nós teremos um capacitor de aproximadamente 289 microfarad. Agora, tendo o valor de RB, o valor do capacitor, necessitamos então determinar um valor de RA. Vamos colocar então o nosso tempo ligado aqui em 300 milissegundos. Então, T1 igual a 300 milissegundos. Vamos determinar então o valor de RA. Então, meu RA, eu vou ter um resistor de 498 ohms. Então, fazendo essa configuração então, nos resistores e capacitores, eu vou ter um período de T1 de 300 milissegundos e T2 de 200 milissegundos. Isso dá um sistema com uma frequência de 2 Hz. Então vamos alterar os valores aqui. Meu valor de RA vai ser de 498. Meu RB 1K, já está de 1K. E o meu capacitor de 289 microfarad. Então iniciando a simulação. Então agora a gente vai conseguir simular. Então no período de T1 aqui de aproximadamente 300 milissegundos, essa lâmpada fica acionada. Agora por um período de aproximadamente 200 milissegundos, essa desliga e essa aqui então é acionada. Passou o período, retorna para cá. Agora então essas duas lâmpadas vão se alternando até que a alimentação do circuito permaneça. Cessando a alimentação, desliga as lâmpadas, mantendo a alimentação, continua trabalhando então essas duas lâmpadas, invertendo entre ligada e desligada a uma frequência de 2 Hz.